Aleluia. Amém? Amém, família? A graça e a paz do Senhor Jesus. Amém, família? Louvado e engrandecido seja o nosso Deus. Abra sua Bíblia, por gentileza, no livro de Apocalipse. Pai Santo, Deus bendito, nesta noite, Senhor, eu quero apresentar a Ti, Jesus, o Teu povo, essa igreja, Senhor, esta palavra. Senhor, que nessa noite o Senhor prepare os corações e que a Tua palavra, que é a semente, Senhor, encontre terra fértil, que é o coração do Teu povo. Eu te peço, Espírito Santo, fala com a Tua igreja e nos mostra, ó Pai, que o tempo está próximo. Assim eu oro no poderoso nome de Jesus. Amém e amém. Amém? Meus irmãos, o primeiro capítulo de Apocalipse é dividido em 3 grandes partes. A primeira parte é essa que a gente leu, que é chamado de prólogo. Então, o prólogo vai do versículo 1 até o versículo 3. A segunda parte são as saudações. As saudações, elas estão ali no versículo 4 ao versículo 5, a parte A. E o louvor continua do versículo 5, a parte B, até o versículo 8. Então, basicamente, essa primeira parte, né, que é o endereçamento da carta, ela vai girar em torno desses 3 pontos que eu acabei de falar para vocês. Como qualquer gênero textual, o gênero textual carta vai possuir algumas características que são específicas, como, por exemplo, a apresentação, o endereçamento da carta, ou seja, para quem essa carta foi enviada, e tudo isso a gente observa que o apóstolo João cumpre aqui nesse primeiro capítulo. Mas para que a gente possa ter uma compreensão ainda mais precisa do que se trata o livro do Apocalipse, a gente precisa compreender alguns aspectos que são aspectos teológicos. E para isso eu gostaria de pedir que os irmãos prestassem bastante atenção, porque esses aspectos teológicos, eles vão nos dar um norte de compreensão do esboço geral do que se trata o livro do Apocalipse. E aí, talvez se alguém chegasse para você de forma despretensiosa e perguntasse: meu irmão, minha irmã, como você lê o livro do Apocalipse? Talvez você iria responder: óbvio, né, pastor? Com os olhos, eu vou ler como? Né? Porque é uma pergunta bem despretensiosa. Mas, meus irmãos, eu estou falando numa perspectiva teológica. Como você leria o livro do Apocalipse? E de acordo com a teologia, o livro do Apocalipse ele pode ser lido dentro de 4 visões ou 4 perspectivas. A primeira visão que o livro do Apocalipse ele pode ser lido é numa visão preterista, ou seja, daí vem a palavra pretérito, né? Na perspectiva preterista, o Apocalipse fala sobre eventos que já aconteceram. E aí você vê a linhazinha ali, ó, tá? Eventos que, via de regra, já aconteceram no primeiro século. A gente precisa lembrar que o primeiro século foi um século de perseguição, um século onde a igreja estava tendo as suas bases sendo implantada, onde surgiram os pais da fé, né, os patriarcas da igreja. E a perspectiva preterista vai compreender o Apocalipse como esse evento que já passou. Desse modo, eles compreendem que as profecias descritas no livro de Apocalipse já se cumpriram no passado. E que o livro serviu de forma específica para o encorajamento das igrejas ou dos cristãos daquela época, para consolo dos cristãos daquela época. Desse modo, o Apocalipse já se cumpriu no século I. E aí eles trazem, na visão preterista, fatos que corroboram, que contribuem para essa perspectiva. A segunda perspectiva de leitura, de como se lê o livro do Apocalipse, é numa perspectiva futurista, que o próprio nome já dá um indício do que se trata. Então, na perspectiva futurista, o Apocalipse,
os fatos descritos no Apocalipse, eles vão até o capítulo 4. E dentro dessa perspectiva, até o capítulo 4, os aspectos descritos no livro do Apocalipse já aconteceram. Contudo, a partir do capítulo 4, ou seja, do capítulo 4 até o capítulo 22, que é quando se encerra o livro do Apocalipse, são fatores que ainda vão acontecer. Então, na perspectiva futurista, o Apocalipse fala sobre eventos futuros, que na perspectiva do público que foi enviado, ou seja, o público que foi endereçado essa carta, que eram as 7 igrejas que estavam na Ásia, era uma perspectiva muito para frente, mas que dentro da nossa lógica e da nossa perspectiva de hoje, que já se passaram 2 milênios, é uma perspectiva mais próxima. Mas a ideia geral é de que, na perspectiva futurista, os fatos do Apocalipse descritos no passado vão apenas até o capítulo 4, e do capítulo 4 em diante, muita coisa ainda vai acontecer. O terceiro ponto, ou a terceira perspectiva, é uma perspectiva historicista. E dentro dessa lógica historicista, o Apocalipse ele vai falar sobre a história da igreja. Como assim, pastor? Não numa perspectiva de passado, como fala o preterismo, nem uma perspectiva de futuro apenas, como fala o futurismo. Mas que o livro ele vai descrever os principais acontecimentos que já ocorreram na história, desde a morte de Jesus, a sua ressurreição, até o dia que ele retornará como justo juiz. Está vendo ali, ó, o martelinho sendo batido? Então, a perspectiva que vai desde a ressurreição de Jesus no primeiro século, perpassando toda a história da igreja até o grande dia em que Jesus julgará toda a terra. Por fim, na perspectiva idealista, o Apocalipse vai falar sobre princípios atemporais. Como assim, pastor? Ou seja, o Apocalipse ele não vai falar sobre um evento específico, um momento específico, mas o Apocalipse ele vai trazer padrões de eventos e tendências que se repetiram ao longo de toda a história. Porque desde que a igreja é a igreja sofre perseguição. Desde que o mundo é mundo, a gente sabe que existe o bem e o mal, e essa guerra do bem contra o mal. Assim, o texto de Apocalipse ele vai servir como um encorajamento no transcorrer de toda a história da igreja, em momentos pontuais, onde a igreja e os servos do Senhor precisaram de consolo, precisaram de alento, porque enfrentaram perseguição. Dentro dessa lógica, o Apocalipse ele não vai tratar de uma perspectiva pontual, mas de várias perspectivas pontuais no decorrer de toda a história. Estas são as 4 formas de se ler o livro do Apocalipse. E dentro dos eventos escatológicos descritos no livro do Apocalipse, a gente também vai perceber que existem algumas divisões dentro da própria teologia. Mas para que você compreenda o que é escatologia, a escatologia é o ramo da teologia que vai estudar os últimos acontecimentos, ou seja, o destino final de toda a humanidade, o destino final do mundo, ou seja, quando o mundo vier a se findar. A escatologia, portanto, vai trazer algumas interpretações escatológicas que giram em torno de 3 grandes eventos finais. E quais são esses grandes eventos finais? O primeiro evento é sobre a volta de Jesus Cristo. Todo crente que é crente já ouviu falar da volta de Jesus. Todo crente que é crente já ouviu falar sobre o arrebatamento. E em algum momento a gente já ouviu falar sobre a grande tribulação. Então esses 3 eventos eles são, primeiro, a volta de Jesus. Segundo, o grande milênio atrelado à volta de Jesus. E o terceiro evento, a grande tribulação. Desse modo, na perspectiva
teológica vai ser dividido também em 3 pontos. O primeiro ponto, e aí a segunda imagem, por gentileza. O primeiro ponto é sobre o pré-milenismo pós-tribulacionista. O pré-milenismo, ele vai entender que a volta de Jesus será uma volta física e uma volta literal. Ou seja, Jesus vai voltar à terra antes do milênio e vai passar aqui um período literal de 1000 anos, estabelecendo a paz e a justiça. E durante esses 1000 anos, meus irmãos, haverá paz, haverá justiça e haverá gozo para aqueles que servem a Jesus. Na perspectiva pré-milenista, ainda se divide em 2 pontos. Veja ali que tem, o ponto 1 e o ponto 2 trata do pré-milenismo. E aí o pré-milenismo, ele vai se dividir em pré-milenismo dispensacionalista e o pré-milenismo histórico. Qual é a diferença, pastor? A diferença é o que o pré-milenismo dispensacionalista, a igreja será arrebatada antes da grande tribulação. Ou seja, a igreja não vai passar pelo sofrimento da grande tribulação. Na perspectiva pré-milenista dispensacionalista, que é o segundo ponto, melhorou muito, que é o segundo ponto, ou seja, o pré-milenismo dispensacionalista pós-tribulacionista, a igreja tem uma distinção muito clara entre o que é a igreja e o que é o Israel de Deus. Dentro dessa lógica, a igreja será arrebatada antes da tribulação e Cristo voltará para reinar sobre Jerusalém. Na perspectiva ainda pré-milenista histórica ou pré-milenismo dispensacionalista pós-tribulacionista, vai enxergar o milênio como um período futuro, mas não vai fazer uma separação muito radical daquilo que é a igreja, daquilo que é o Israel de Deus. Ou seja, a igreja vai passar pela grande tribulação. Aí agora é a hora de você dizer assim, misericórdia. Se você não entendeu ainda o que é a grande tribulação, é só você assistir Deixados para Trás, que era o filme de terror de todo crente gospel, de toda criança gospel, final da década de 90, início da década de 2000. Se você não sabe o que é, tem muita gente balançando a cabeça e rindo, né? Quem nunca ficou apavorado assistindo Deixados para Trás, né? Não é Esqueceram de Mim não, tá? Que passa na Globo, não tem nada a ver uma coisa com a outra, é Deixados para Trás, é um livro, é um filme gospel, ok? E aí, meus irmãos, dentro dessa lógica pré-milenista, a gente vai encontrar esses 2 pontos. Um ponto que a igreja será arrebatada antes, glória a Deus, e um ponto que a igreja será arrebatada depois da grande tribulação, misericórdia. Isso. O segundo ponto é sobre o pós-milenismo. E qual é a ideia do pós-milenismo? A igreja, através da pregação do evangelho, levará o mundo, Cristo levará a cristianização gradual de todo o mundo. E qual é o resultado disso na perspectiva pós-milenista? Há de vir uma era de ouro, que é chamado do milênio, antes do retorno de Jesus. Ou seja, nós iremos pregar o evangelho irá se expandir, vai causar transformação em muitas vidas, e esse período de 1000 anos, o milênio, será um período de ouro. E por fim, o último ponto, amilenismo. O amilenismo vai entender que não há um milênio literal, ou seja, não há um milênio literal futuro, mas o milênio é o reino de Deus, o reino espiritual de Jesus Cristo, que já está em vigor desde a primeira vinda de Jesus aqui à terra. Ou seja, a igreja já está vivendo esse período do milênio. Meus irmãos, esses 3 pontos, de maneira geral, são pontos teológicos estudados nos seminários.
E eu acho interessante, porque para que a gente consiga compreender o livro de Apocalipse, a gente precisa entender a teologia que está por trás desse livro. É por isso que eu costumo dizer, nós estávamos lendo o livro de Apocalipse na oração da madrugada. E eu sempre dizia para o grupo que vem na segunda-feira, o livro de Apocalipse não é um livro para iniciantes. É por isso que na classe do pastor, ele sempre pede para que você comece a ler a Bíblia pelos evangelhos. E em especial pelo livro de João, porque é um livro mais fácil de ser compreendido. O livro do Apocalipse, ele vai ser carregado de figuras de linguagem, de ilustrações, que para que você possa compreender, você precisa estudar um pouco mais, você precisa se debruçar um pouco mais no estudo teológico. E é por isso que esse primeiro momento é importante, para que vocês saiam daqui alimentados da palavra de Deus, para que vocês saiam daqui sabendo aquilo que há de acontecer, que o próprio Jesus falou. Tá, pastor? Mas vamos falar do arrebatamento? Bora, vamos falar do arrebatamento. O arrebatamento, da mesma forma, existem 3 pontos importantíssimos. E aí é mais simples de você entender. O primeiro ponto é aqueles que são pré-tribulacionistas. E o que significa isso? A igreja será tirada da terra antes da grande tribulação. Posso ouvir um glória a Deus? Essa é a hora que a igreja tem que festejar. Falar igual o pastor, se fosse uma igreja pentecostal, tinha gente, irmão, pulando aqui já, com toda a glória. A igreja, na perspectiva pré-tribulacionista, a igreja de Jesus não vai passar pelo sofrimento da tribulação. A igreja de Jesus será arrebatada antes da grande tribulação. Eu creio, amém? Já basta de sofrimento. O segundo ponto são os mesotribulacionistas. E aí o prefixo meso já vai trazer para você um indício do que significa. O arrebatamento, ele vai acontecer no período da grande tribulação. Então o que é que isso significa? A igreja ainda vai ver, por exemplo, gente sendo decapitada porque não quer negar Jesus. A igreja ainda vai presenciar, por exemplo, a besta, o anticristo. A igreja ainda vai presenciar, por exemplo, gente recebendo o número da besta. A igreja ainda vai presenciar algumas pessoas negando a fé e obviamente não sendo salvas por conta disso. E na metade da grande tribulação, quando a igreja achar que não vai ter mais saída, Jesus voltará para buscar a sua igreja e nós subiremos para o céu de glória e habitaremos com Ele eternamente. E por fim, existem os pós-tribulacionistas. Acreditem, existem muitos teólogos que são pós-tribulacionistas. E o que são os pós-tribulacionistas? A igreja vai passar por toda a tribulação. A igreja vai viver a tribulação, a igreja vai, e quando chegar no final, aqueles que perseverarem até o fim serão salvos, e essa será a segunda vinda de Jesus. Dentro, meus irmãos, de todo esse estudo teológico, dispensacionalista, pré-milenista, pós-milenista, tribulacionista, a gente vai ver o Deus da revelação, que é o tema da série deste mês de dezembro. E a gente vai perceber que o Deus da revelação é o Deus que se manifesta desde o Gênesis. É o Deus que conversa, que fala. É o Deus que dialoga com o homem. É o Deus que ordena o homem. É o Deus que cuida do homem. É o Deus que criou o homem. A gente vai ver que é um Deus que não fica calado, mas é um Deus que continua falando à sua igreja. E quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. E na perspectiva teológica, a revelação de Deus, ela também se divide em 2 pontos. A revelação natural, também chamada de revelação geral, que é a manifestação de Deus através da criação.
E aí o texto de Salmo, capítulo 19, verso 1, vai confirmar essa perspectiva da revelação natural de Deus. O texto vai nos dizer: os céus declaram a glória de Deus, o firmamento proclama a obra das suas mãos. E vai dizer mais que um dia proclama para outro dia sobre a grandeza do nosso Deus. De maneira, meus irmãos, que nós seremos indesculpáveis diante do trono de Deus, porque se ninguém pregar para a gente, a criação prega para a gente. Se ninguém pregar para a gente, a natureza mostra que existe um Deus poderoso, existe um Deus glorioso, existe um Deus que criou todas as coisas. A natureza proclama a glória do nosso Deus. E a revelação especial descrita na Bíblia Sagrada, sobretudo, meus irmãos, pelos profetas, os milagres, mas em especial, através da vida do nosso Senhor Jesus, o nosso Senhor e Salvador. Desse modo, a gente compreende que o livro do Apocalipse é escrito pelo apóstolo João, por volta do ano 66, entre o ano 66 e o ano 95 depois de Cristo, vai trazer como contexto central, e aí o texto vai nos mostrar isso, a perseguição política, a perseguição religiosa, a violência que os irmãos estavam sofrendo no primeiro século. E qual é o público-alvo desses escritos? As 7 igrejas que estão na Ásia, mas também as igrejas espalhadas por toda a terra. E se nós somos igreja do Senhor, esse livro também foi escrito para a sua igreja, para mim e para você. E onde foi escrito esse livro? Na ilha de Patmos. O próprio texto vai nos dizer, e a ilha de Patmos hoje, meus irmãos, é um lugar lindo de se visitar. Se tornou um ponto turístico, inclusive lá, a principal fonte da economia é o turismo. As pessoas visitam lá exatamente por conta do Apocalipse. E eu estava vendo algumas descrições, e as pessoas dizendo que é um lugar muito espiritual, um lugar onde se sente a presença de Deus. Hoje o turismo, obviamente, tem tirado renda por conta disso, mas da época do apóstolo João, não. Esse lugar, na realidade, era uma colônia penal. Ia para lá quem era considerado criminoso. E ia para lá para quê? Para sofrer. Iria para lá para passar por trabalhos forçados. Iria para lá para viver à míngua, para viver separado da sociedade. Iria para lá porque lá não tinha iluminação, lá não tinha nada, era um frio. E as pessoas sofriam e muitas pessoas morriam lá. E vejam vocês, o apóstolo João, alguns estudos vão dizer que ele, nessa época, ele tinha cerca de 90 anos. Cadê o estatuto do idoso, né, para proteger? Não existia na época. E estava lá o apóstolo João, 90 anos, preso na ilha de Patmos. Preso. Mas por que ele estava preso? Qual foi o crime que ele cometeu? A Bíblia vai nos dizer, Apocalipse capítulo 1, verso 9, estava preso na ilha de Patmos por causa da palavra de Deus e do testemunho de Jesus Cristo. Esse homem estava preso porque esse homem estava pregando o evangelho de Jesus. Aos 90 anos de idade, esse homem estava em uma ilha rochosa, longe de todo mundo, longe daqueles que eram seus amigos, longe dos seus discípulos. E lá, meus irmãos, o Império Romano prendeu aquele homem. Mas sabe o que é que isso quer me dizer? Que todas as vezes que o mundo tenta calar a igreja do Senhor, todas as vezes que o mundo tenta matar a igreja do Senhor, o Deus da revelação abre os nossos olhos e nos mostra aquilo que há de acontecer. Quando o mundo tentar calar a boca da igreja, Deus, o Deus da revelação, vai falar muito mais alto. Mesmo preso, isolado, esquecido, ele recebe a maior revelação da história da humanidade.
Escreve, pois, as coisas que viste e as que hão de acontecer depois dessas. O nosso Deus, meus irmãos, transforma a prisão em púlpito. O nosso Deus transforma deserto em lugar de revelação. E aí eu queria pedir que você agora voltasse os seus olhos para o texto. O prólogo do livro do Apocalipse vai nos dizer: revelação de Jesus Cristo, que Deus lhe deu para mostrar aos seus servos as coisas que em breve devem acontecer. E que ele, enviando por intermédio do seu anjo, notificou ao seu servo João. A revelação de Jesus Cristo é para os seus servos. Deus continua soberanamente se revelando para a igreja do Senhor. Deus continua de maneira sobrenatural falando com a sua igreja. E se você chegou aqui nesta noite, é porque Deus está falando ao seu coração. E você não vai sair daqui essa noite da mesma forma que você entrou. Porque é impossível o homem ouvir a voz de Deus e permanecer da mesma forma. O texto de Apocalipse traz uma mensagem de autoridade divina. Ou seja, as coisas que foram reveladas, elas devem acontecer. A Bíblia vai nos dizer, vejam só, mostrar aos seus servos as coisas que em breve devem acontecer. Meus irmãos, não há dúvida a respeito da volta de Jesus. Deus providencia um processo de comunicação eficaz para os seus servos. A mensagem se origina no Deus Pai. A mensagem foi dada por intermédio do Deus Filho de Jesus Cristo e comunicada ao seu servo amado, seu discípulo amado João, por intermédio do anjo. E o anjo do Senhor está aqui nesta noite. O Espírito Santo de Deus está aqui nesta noite para comunicar à sua igreja. Por isso, quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz à igreja. Jesus está voltando, 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 Jesus está voltando. O tempo de espera, meus irmãos, está terminando. Os dias estão se findando. Deus está conduzindo o mundo. É só você parar e analisar como está esse mundo para a fase final da sua batalha vitoriosa contra o mal. Nós estamos vivendo a última hora, o último momento. E a Bíblia nos mostra o testemunho de Jesus, o verso 2, o qual atestou a palavra de Deus e o testemunho de Jesus Cristo quanto a tudo o que viu. Apocalipse é em si mesmo um testemunho destinado a fortalecer os seus leitores, a fortalecer os servos de Jesus Cristo. João, meus irmãos, não testemunha de si mesmo. João não está testemunhando do seu sofrimento. Ele estava preso. Ele poderia escrever sobre o seu sofrimento, mas João estava testemunhando sobre Cristo Jesus. E aqui o verbo testemunhar é o verbo maturel, que é a raiz da palavra martíria, que significa, ou que deu origem à palavra mártire. Assim, meus irmãos, o testemunho de Cristo era um testemunho de sangue, era um testemunho de sacrifício. E essa pregação é oportuna para o dia de hoje. João viu a palavra de Deus revelada, inspirada e confiável.
Hebreus capítulo 4, verso 12 vai nos dizer: a palavra de Deus é viva, a palavra de Deus é eficaz, a palavra de Deus é mais afiada que qualquer espada de 2 gumes, a palavra de Deus penetra até o ponto de dividir a alma e o espírito, as juntas e medulas, e julga os pensamentos e as intenções do coração. Tudo o que João viu era realidade. João não apenas ouviu, João viu. João viu as realidades espirituais. João não adaptou o texto, João não editou o texto, João registrou aquilo que viu em obediência ao que Jesus havia dito para ele. E isso reforça ainda mais a confiança que nós precisamos ter nesse texto bíblico. E aí o verso 3, a Bíblia vai nos dizer: bem-aventurados aqueles que leem, diga comigo, ler, e aqueles que ouvem, diga assim, ouvir, as palavras da profecia, e guardam, diga guardar, isso, as coisas nela escritas, pois o tempo está próximo. Meus irmãos, bem-aventurados somos nós que ouvimos a palavra de Deus. Bem-aventurados aqueles que leem, aqueles que ouvem as palavras da profecia e guardam as coisas nelas escritas. Meus irmãos, era muito comum no primeiro século as pessoas leem as cartas para toda a igreja. E aqui o que é que o Senhor está falando? Olha, aqui há uma divisão de tarefas. A divisão de tarefa, a tarefa de ler, ou seja, a tarefa de pregar, é um papel da igreja. A tarefa de ouvir é um papel seu. Você precisa ouvir a palavra de Deus. E por fim, a tarefa de guardar é uma ação do Espírito Santo de Deus. E aqui, meus irmãos, eu consigo perceber que a bênção está na obediência, não apenas no conhecimento. Quantos e quantos teólogos conhecem todas essas linhas teológicas a respeito do Apocalipse, mas a vida em pecado? E se morrer hoje, vai para o inferno, mesmo sabendo todas as linhas teológicas, pré-tribulacionista, pós-tribulacionista, milenista, dispensacionalista, se morrer sem Jesus, vai para o inferno. Porque a Bíblia nos diz, olha só, aqueles que leem, aqueles que ouvem e aqueles que guardam aquilo que está escrito nesse livro. Então não é apenas você saber, não é apenas você conhecer, é também você guardar. A bênção está na obediência, a bênção está em guardar as profecias desse livro, a bênção está em temer de todo o coração ao Senhor Jesus e servi-lo nesses últimos dias. A bênção está aí, repousa sobre os obedientes. E aí a parte B desse versículo vai nos dizer: pois o tempo está próximo. O tempo está próximo, o tempo está se findando. Este é um tempo de revelação, meus irmãos. E aí eu consigo compreender o que o texto bíblico vai nos falar. O tempo está próximo. Apocalipse, ele é um livro de bênção para os fiéis, mas é um livro de condenação para aqueles que são infiéis. E olha só o que o texto de Apocalipse 22 vai nos dizer: continue o injusto fazendo injustiça, continue o imundo ainda sendo imundo, o justo continue na prática da justiça, e o santo continue a se santificar. O Apocalipse vai combinar as visões de futuro com a parte de exortação, com a forte exortação à fidelidade à palavra de Deus. Para os salvos, o Apocalipse é um livro de esperança, não de medo. Hoje pela manhã, um irmão me procurou e testemunhou: pastor, que bênção. Eu cresci na igreja e minha mãe falava sempre
muito sobre o Apocalipse e eu sentia tanto medo de ler o livro do Apocalipse. Meus irmãos, e quantos de nós não crescemos assustados em ler o livro do Apocalipse? Porque a gente tinha medo do que ia acontecer. Mas deixa eu dizer uma coisa para você. Ei, você que é crente na pessoa de Jesus Cristo, você não caminha para o caos, você caminha para a bênção. Você não caminha para a morte, você caminha para a vida. Você não caminha para a destruição, você caminha para a glória de Deus. E então não tenha medo. Mas eu pergunto para você, e se Jesus voltasse hoje, agora, nesses próximos 5 minutos, para onde iria a sua alma? Porque Jesus pode voltar para você. Se você morrer, Jesus voltou para você. E se você morrer hoje, para onde você vai? O seu destino vai ser um destino de alegria ou um destino de choro eterno? O seu lugar vai ser no seio de Abraão, como diz o livro de Mateus, ou vai ser no lago que arde com fogo e enxofre? E se você chegou aqui nessa noite, é bom desconstruir isso. E se você acha que você vai para um lugar intermediário, chamado de purgatório, e você vai lá sofrer um pouquinho, e depois você vai ser resgatado para o céu, sua teologia está inspirada em A Viagem, a novela da Globo. Isso não existe, meu irmão, porque quando você morrer só tem 2 destinos, ou o elevador vai para cima ou o elevador vai para baixo. Não existe isso de você sofrer um pouquinho, de você pagar os seus pecados e aí depois você vai para o céu. Isso é uma falácia. Quando você morrer, ou você vai para cima ou você vai para baixo. E eu pergunto, para onde vai a sua alma? Alguém pegue minha filha que está aqui no meio da igreja, em nome de Jesus. Deu um pitu na avó. Cadê a Amanda? Tu viu isso, Amanda? Laura estava aqui no meio da igreja. E aí, voltando ao texto de Apocalipse. O tempo está próximo, meus irmãos. A Bíblia vai nos dizer isso. Esse é o fundamento da revelação. Esse é o senso de urgência que nós precisamos ter em nosso coração. A palavra kairos aqui utilizada para tempo, pois o tempo está próximo. A palavra kairos neste contexto não vai significar qualquer tempo, mas vai significar um tempo oportuno, um momento decisivo na sua vida. E hoje, 7 de dezembro de 2025, pode ser um momento decisivo na sua vida, pode ser um momento decisivo na sua história. Eu não sei como você chegou aqui, mas talvez com essa pregação você pensou: meu Deus, se eu morrer hoje eu vou para onde? Meu irmão, o Espírito Santo de Deus confirma com o nosso espírito que nós somos filhos de Deus. Então, se você tem dúvida a respeito disso, peça ao Espírito Santo que confirme no seu coração que você tem a senha, que você tem o bilhete, que você já tem a marca para entrar no céu de glória. A obra redentora de Jesus já inaugurou os últimos dias. A volta de Jesus é certa, mais certa do que o ar que nós respiramos, mais certo do que, mais real do que a pessoa que está ao nosso lado. E é por isso, meus irmãos, que nós não podemos viver como se isso fosse uma realidade muito distante de nós. A morte é algo próximo. E se a morte é algo próximo, Jesus está próximo de voltar. O Apocalipse, para encerrar, nos chama a viver com um coração desperto, obediente e cheio de esperança, porque Cristo vem. A palavra de Deus traz bênção para aquele que crê, para aquele que lê, para aquele que pratica e para aquele que compartilha.
E agora volte os seus olhos. Vá lá para o capítulo 22, quando tudo irá se findar. A partir do verso 12, olha só o que diz a palavra de Deus. E eis que venho sem demora, e comigo está o galardão que tenho, para retribuir a cada um, segundo as suas obras. Jesus disse, eu sou o Alfa e o Ômega, eu sou o primeiro e o último, eu sou o princípio e o fim, e bem-aventurados aqueles que lavam as suas vestiduras no sangue do Cordeiro, para que lhes assista ao direito à árvore da vida. E entrem pelas portas celestiais. Fora ficarão os cães, fora ficarão os feiticeiros, fora ficarão os impuros, fora ficarão os assassinos, fora ficarão os idólatras, e fora ficarão todos aqueles que amam e praticam a mentira. Jesus, enviei o meu anjo para vos testificar essas coisas às igrejas. Eu sou a raiz e a geração de Davi. Eu sou a brilhante estrela da manhã. O Espírito de Deus e a noiva dizem vem. E aquele que ouve diga vem. E a igreja do Senhor diga vem. E a igreja batista da família diga vem. Aquele que tem sede venha. E quem quiser, veja, se você quiser, Ele tem para você. A quem quiser vai receber de graça a água da vida. O que João viu não era um sonho, meus irmãos. Não foi uma visagem que João viu. O que João viu era real. João viu milhares de anjos. João viu o Cordeiro de Deus. João viu a cidade santa. E quando esse dia chegar, Apocalipse capítulo 21, verso 4 vai nos dizer: não haverá mais choro, não haverá mais morte, não haverá mais noite, não haverá mais dor, porque a nossa esperança estará eternamente no grande eu sou. Se você crê nessa palavra, fica de pé aí onde você está. Se você espera por esse dia, fecha os teus olhos e contempla você entrando, contempla você cruzando as portas celestiais. Contempla você ouvindo do Cordeiro: ei, filho, entra no gozo do teu Senhor. Entra na cidade que foi preparada para ti. Lá não vai ter mais perda, lá não vai ter mais dor, lá não vai ter mais choro, lá não vai ter mais tristeza. Lá nós adoraremos eternamente ao Cordeiro.